prazer e a honra de ter conosco mais um pré-candidato, dessa vez para o partido Missão, que é o Renan Santos. Renan, muito boa noite. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Tudo bom? Boa noite, uma honra estar aqui e um prazer conversar. Vamos trocar bastante ideia. Vamos lá, porque o papo é longo e o assunto também é bastante intenso, mas antes de iniciar e entrar no mérito do nosso papo, Renan, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Renan Santos no mercado, no caso, no mundo político, em um minuto? Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, bairro da Moca, sou um cara de classe média. Fiz faculdade de Direito na USP, larguei no meio para virar empresário. Fui trabalhar na Bahia, trabalhei em São Paulo, trabalhei no interior de São Paulo. Fui metalúrgico, criador de produtos, trabalhei com vendas, fiz recuperação de empresa na raça, na unha, vamos dizer, a moda antiga. Até que vieram as manifestações de 2013, em que eu revi meus ex-colegas de faculdade liderando rua, né, as famosas manifestações dos 20 centavos, vi todo aquele afã que eu tinha, eu era uma pessoa apaixonada por política e por história, aquilo se colocando na minha frente. Tomei uma das manifestações dos esquerdistas à época, e ali eu falei, minha vocação é essa, e dá para mudar o Brasil, dá para fazer algo grande. Nisso conheço alguns amigos, dentre eles um japonesinho chamado Kim Kataguiri. Em 2014 fundamos juntos o Movimento Brasil Livre, derrubamos a Dilma Rousseff, organizamos as maiores manifestações da história do Brasil. Eu sou vice-presidente, fui vice-presidente do Comitê do Impeachment na Câmara dos Deputados à época, coordenando partidos políticos de rua. Anos depois, fomos oposição a boa parte do besteirol do governo Bolsonaro, ainda que votamos com o Kim Kataguiri favoravelmente a pautas, especialmente na área econômica, que soavam racionais, e percebemos que não adiantaria fazer nada enquanto movimento se nós não tivéssemos, ideias próprias, e nós criamos o universo da revista Valete, o Livro Amarelo com propostas do Brasil, e um partido para a gente ser alternativa de poder. Pois bem, fizemos essas duas coisas e hoje estamos no jogo disputando as eleições. Pois é, vocês acabam de estrear com um novo partido, né, que é o Partido Missão, onde você será pré-candidato, teremos várias outras lideranças, né, do MBL que irão para deputados federais, estaduais, entre outras coisas. O Missão tem um grande desafio, que é superar a cláusula de barreira, conseguir entrar no Congresso Nacional no primeiro ano, a primeira eleição, onde temos uma lei eleitoral mais dura, vai se endurecendo ao longo das eleições, mas esse é um desafio importante. O que vocês esperam, o que o Missão espera como resultado, o que seria o resultado aceitável para o Missão nesta eleição de 2026? O Partido Missão, ele tem, pela natureza nossa própria, ele tem autofinanciamento. Nós conseguimos nos financiar vendendo produtos, vendendo cursos online, vendendo afiliação paga, a gente tem uma base militante muito sólida. Então não é que a gente está indo para a eleição desesperado em passar a cláusula de barreira. Quem está fazendo isso são os outros partidos, que não são partidos, são legenda. Legenda é um cartório, que tem um monte por aí. O PL é um cartorião bem grande, o PSD é outro cartorião bem grande, aí você tem os pequenininhos, tipo Democracia Cristã. São todos cartórios, eles não têm programa. Como eu tenho programa, eu tenho financiamento e o meu partido faz sentido. Então eu não estou desesperado para isso. E quem se desespera para passar a cláusula de barreira, negocia com o capeta. O que eu quero dizer? Vai, bota um monte de deputado aleatório no partido que vão jogar voto para dentro. Você só passa a cláusula de barreira, explicando aqui para o pessoal que está assistindo, conforme o número de votos que você tem. Ou você faz, de acordo com essas eleições, 13 deputados federais, ou você faz por volta de 2.850.000, 2.900.000 votos. É o esperado para essa eleição. Nós não estamos nos construindo assim. Nós vamos firmar uma marca perante o eleitor. Nós temos que sair dessa eleição como uma das 3 maiores marcas políticas do Brasil. O que é uma marca nesse sentido? Eu tenho que representar um tipo de ideia, um tipo de visão de Brasil e um tipo de ação política. Tem o do bolsonarismo, tem o petismo e terá nós. E essa eleição vai conseguir criar isso. Com base nisso, passada a cláusula de barreira é consequência. Todo o resto é consequência. Por isso que é muito importante eu ter uma pré-candidatura marcante que, vamos dizer, aponte um caminho para o Brasil e que os nossos pré-candidatos a deputado, que depois serão deputados eleitos, eles tragam essa visão de mundo para os seus estados. Então, quando você pensa dessa maneira, é igual pensar uma empresa com uma marca própria, que gera um branding próprio, que agregue valor ao seu produto. Eu não vou ser um produto genérico. Hoje, todos os partidos são commodities. Aí, como commodities, estão na corrida de rato lá, desesperado. Eu não estou nessa. Nem estou preocupado com esse assunto. Então, vocês estão pensando de ser uma terceira via para um Brasil cada vez mais polarizado, né? Uma esquerda lulista e uma direita ligada cada vez mais à família Bolsonaro, e vocês se apresentam como uma terceira opção, uma terceira via. Mas vocês, qual que é a plataforma política? Quais são as propostas que vocês estão apresentando para o público em temas como economia, segurança pública? Por exemplo, o que vocês acham hoje da atual legislação criminal do Brasil, com 50 mil mortes por ano, o número de milhões de assaltos que acontecem todos os dias, em todos os cantos do Brasil, e uma justiça que mal consegue prender os bandidos? Qual que seria a proposta do Missão para a segurança pública? Falo de uma maneira bem ampla. A gente olha o seguinte, o nosso plano eu preciso tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos.
Isso significa não ser terceira via, significa que a gente vai chegar ao poder e vamos ficar bastante tempo lá, eleitos democraticamente, mas fazendo os melhores governos que o Brasil já viu. E o que nós precisamos fazer para agora, para que daqui 30 anos o Brasil seja uma dessas 5 nações? Pois bem, nenhuma das 5 maiores nações do mundo permite que parte do seu território seja tomado pelo crime organizado. Nenhuma delas faz. A Índia não permite, os Estados Unidos não permite, a Rússia não permite e a China não permite. Vamos colocar aí essas como as 5 grandes nações que vão disputar poder. O Brasil permite. E nós temos que erradicar isso. Então, qual é a política que nós vamos adotar? Aumento das leis penais, a mudança profunda das leis de execução penal, que permitem famosas progressões e a saidinha. Paralelamente, a instituição do direito penal do inimigo no Brasil, ou seja, criar um regime especial penal para membros de facções que façam com que a lei contra eles seja muito dura e muito rápida. Ou seja, que o Estado disponha de meios especiais de enfrentamento a eles. Então, um cara que é um membro de uma facção, ele não tem progressão de pena, ele não tem uma coisa que é muito importante, que é a presunção de inocência. Hoje, né, qualquer julgamento, ou mesmo uma abordagem policial, existe uma presunção de que a pessoa é inocente, certo? Se o cara é identificado, um sujeito, como membro de uma facção por parte do Estado, parte de uma investigação do Ministério Público, da polícia, um policial ao abordar ele está em presunção de crime. Ele está em permanente cometimento de crime. Logo, ele já vai preso na hora. Ele já é levado em cana. Não vai ter audiência de custódia, não tem juiz de garantia, não tem absolutamente nada. As penas para ele serão muito pesadas e, portanto, o enfrentamento ao crime organizado se torna facilitado. Só que mesmo com esses instrumentos, eu vou precisar fazer algo similar a uma guerra contra o crime. Por quê? Porque eles já se encastelaram em muitos nichos do território brasileiro, muitos nacos. Então, tem cidades inteiras no Ceará, como Santa Quitéria, que foram tomadas pelo crime organizado. Tem partes inteiras do Rio de Janeiro que foram tomadas pelo crime organizado. Para eu retomar, não será bonito. É uma guerra. E essa guerra precisa se iniciar logo no início do nosso primeiro mandato. Então, sempre tendo em vista, e acho que isso vai ser um tema recorrente nessa entrevista, sempre tendo em vista onde eu quero chegar daqui a 30 anos, eu preciso começar agora retomando o território. Até porque eu não consigo fazer nenhuma política pública de educação, saneamento básico ou urbanismo numa favela se eu não erradicar o crime organizado. Simplesmente seria esquizofrênico da minha parte. Não, eu tô melhorando a educação ali, mas tem um cara de metralhadora logo ao lado. Isso não existe. Não, claro, é claríssimo. Mas agora, vários pontos que você tratou. Por exemplo, a primeira pergunta. Isso já está sendo feito em alguns países aqui da América Latina. O El Salvador é um caso típico. Rapidamente, o que você acha do modelo de Bukele no El Salvador? Seria replicado aqui no Brasil? Ou você pensa em algo além daquilo que está acontecendo no país? É similar ao Bukele no sentido de que ele gerou quase uma refundação do país baseado na destruição do crime organizado. El Salvador, como qualquer nação da América Central, é entendido como narco-estado pela comunidade internacional. Por quê? São um lugar de passagem entre a produção, por exemplo, da cocaína que acontece na América do Sul e o mercado consumidor que está na América do Norte, nos Estados Unidos em especial. Então, não havia autoestima nenhuma da parte da nação salvadorenha. Quando o Bukele assume e quando ele impõe uma derrota humilhante ao crime organizado, e ele impõe políticas muito similares às que eu estou propondo, o que ele obteve foi o El Salvadorenho falando, nossa, eu pertenço a um país, meu país faz sentido. E aí ele conseguiu implementar outras políticas na área de saúde e de educação que são impecáveis. Eu tenho quase nada ruim a dizer sobre o trabalho dele. Então, obviamente que ele é uma inspiração. Há diferenças? Por exemplo, o Brasil é um país de dimensões continentais e você tem um modelo de polícia controlado pelos governos estaduais que, vamos dizer, impõe uma atuação política diferente por parte do presidente da República. Não acho que será, vamos dizer, deletério para o que a gente pretende fazer, mas é diferente. Também tem a questão das favelas no Brasil. Diferente de outras nações, o Brasil cometeu o erro de achar que a favela faz parte da sua identidade. E aqui é favela, vem gringo pro Brasil, recebe um gringo, olha só nossa favela, a Anitta faz festa na favela. Eu quero acabar com a favela. A favela tem que deixar de existir. E a favela é, por excelência, junto com as cadeias, o local onde o crime organizado opera. Então, este é um trabalho que nós temos que fazer depois da destruição do crime. Não que não exista coisas similares à favela em El Salvador, mas aqui isso é bem mais grave. Pois é, mas existe também, além disso, uma questão cultural, porque além da parte física da favela, existe também uma produção cultural, de música, de filmes, né, até de vídeos agora no YouTube, que acabam exaltando a vida de bandidos mesmo, de traficantes. Né? O funk é um caso típico. Você proibiria o funk, por exemplo, como luta contra esse tipo de cultura que exalta criminais? Olha que libertador que eu vou falar agora. Sim. Olha que libertador, porque as pessoas acham, especialmente no campo do direito, nossa, mas e a liberdade de expressão? Não tem liberdade de expressão para um cara que está exaltando o Comando Vermelho, que todo dia mata algumas dezenas de pessoas. Boa parte dos brasileiros que morrem todos os dias morrem em conflitos envolvendo facções.
E quase sempre você vai ter ou um PCC ou um afiliado do PCC, ou o Comando Vermelho ou um aliado do Comando Vermelho. Eles estão matando nesse instante que eu tô aparecendo na TV para as pessoas assistirem, tem alguém morrendo na mão deles. E a gente vai aceitar que existam músicas que teçam loas ou divulgam isso? Não. Na Dinamarca, tô falando de uma democracia escandinava, todo mundo gosta de falar, vai fazer divulgação de facção criminosa. Dá ruim para você, vai dar ruim aqui também. Ah, mas e a liberdade do funkeiro, vamos dizer, cantar uma música para sua facção? Não terá. Pronto. Mas isso também tem outra consequência, só para terminar o assunto segurança. Temos alguns riscos à liberdade civis, a questão da liberdade de expressão, por exemplo, é um ponto que você citou, mas, por exemplo, você está falando do uso da violência, da força, para retomar território que hoje está nas mãos dos traficantes. Ou também da inversão do ônus da prova e do fim da presunção de inocência. Você não acha que isso pode acarretar uma série de riscos e de eventuais ameaças para as liberdades individuais e até conflitos com a Constituição vigente? Não, do ponto de vista não só constitucional, o Brasil já, vamos dizer, acolheu em outras legislações sobre combate ao crime elementos de direito penal do inimigo, elementos de exceção, e esse estatuto seria basicamente um elemento de exceção só para membros de facção. Tanto tem que ser uma legislação muito precisa, que enquadra exatamente o que é uma facção criminosa, e que permita que as forças de investigação do Estado brasileiro possam identificar, olha, esta pessoa é membro dessa facção. Com base nisso, o direito penal do inimigo é aplicado a ela. Uma pessoa comum, para dar um exemplo para quem está nos assistindo, uma pessoa comum que, sei lá, estava numa festa e deu uma porrada na cara de um outro cara na festa. O direito penal será o direito penal normal para ela, porque essa pessoa não é membro de uma facção. Ela está enquadrada dentro da lei brasileira. O faccionado não. Então tem que ter um status diferente. Igual existe em outros países um status diferente para um terrorista. Então o terrorista terá um enquadramento muito diferente. Nos Estados Unidos você teve uma versão disso que foi o Patriotic Act, que basicamente instituiu um direito penal do inimigo para membros de organizações terroristas islâmicas. E nós temos que fazer o mesmo aqui no Brasil com essas facções. Porque a situação com as facções no Brasil é muito pior do que das organizações terroristas nos Estados Unidos. E dito tudo isso, caso vocês consigam mudar essa legislação, temos outra questão, que é o judiciário. Porque temos não só um STF problemático, mas vários juízes de várias comarcas que acabam soltando criminosos. Tivemos um caso no Rio de Janeiro recentemente, onde uma pessoa com dezenas, mais de 80 passagens pela polícia, foi libertado porque o juiz entendeu que não havia como prever o cometimento de novos crimes. Como é que vocês pensam de enfrentar um judiciário que claramente não digo conivente, mas pelo menos é leniente em relação a uma parte do crime no Brasil e considera isso até como uma forma de revolta social e, eventualmente, as cortes supremas no Brasil, as cortes superiores, a STJ, a STF, são um problema, na sua opinião? Óbvio que são. Eu vou começar. O Brasil permite uma subjetividade por parte do juízo. Então, ele pode ter uma expressão pessoal na hora de emitir uma sentença. A gente conhece isso muito, por exemplo, na justiça trabalhista. Muito juiz tira a decisão da cabeça dele para punir, por exemplo, o empresário. Faz parte da lógica, inclusive a própria lei entrega a ele esse elemento subjetivo, porque ele diz, olha, existe uma relação hipossuficiente entre o empregador e o empregado, logo o juiz pode atuar. Então é como se ele tivesse um espaço de artista para ele criar. Mesma coisa, tem muito juiz de vara criminal que sai, vamos dizer, progressista da faculdade de Direito e vai querer fazer sua justiça social dentro do tribunal. Este cara tem que ter leis muito duras em que não há espaço algum para ele interpretar. E as nossas leis, infelizmente, permitem esse espaço de interpretação. As dosimetrias que são montadas na hora de punir alguém, acabam permitindo, não, olha, até tantos anos fica semi-aberto, então se ficou semi-aberto, depois eu dou uma progressão para ele ficando aberto, e aí você tem essa maluquice. Não pode ser permitido isso, de maneira alguma. As leis têm que ser muito duras e muito claras, e todo tipo de crime violento tem que ter uma punição muito aguda. Se uma pessoa aponta uma arma para você no meio da rua, a lei brasileira não dá o valor devido a isso. A pessoa que apontou uma arma para você, ela está se colocando como juiz da sua vida. Ela escolhe naquele instante se você vive ou se você morre. Tudo para poder pegar um celular, ou uma motocicleta, ou um carro. O ato de apontar essa arma, portanto, é um ato violador de direitos fundamentais colossal. Portanto, uma pessoa que aponta a arma para outra no meio da rua, essa pessoa tem que ficar no mínimo 20 anos em cárcere, pronto, sem nenhuma progressão. A pessoa tem que entender que o roubo à mão armada tem um peso muito maior do que as pessoas imaginam. E aqui no Brasil, esses juízes soltam uma pessoa que efetua um assalto e falam, não, mas ele não matou. E daí que não matou? Ele se colocou como um juiz da vida de outra pessoa. A pessoa que se colocou nessa posição, essa pessoa tem que ter uma punição colossal. Nos Estados Unidos essa punição é gigantesca. Na China essa punição é gigantesca. Se não me engano, dá até a pena de morte na China. Aqui no Brasil tem que ser colossal também.
Passando um pouco agora para a parte econômica, que é outro grande tema do Brasil, né, junto com a segurança. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.